Oiê, galerinha do bem e galerinha do mal que tá por aí. Eu dei uma saidinha, fui até a loja de R$ 1 comprar alguma coisa. Quando eu voltei, eu fiquei pra quem é cristão, entende? Eu fiquei num mover tão grande. A gente é falho, a gente é pecador, a gente acaba falando coisas que a gente não deve, agindo de forma que não, né, não condiz com o cristianismo e tal. Mas daí, logo em seguida, o Espírito Santo nos incomoda, nos toca. E a gente vê que errou, que falhou, pede perdão e segue em frente. Aí eu tava me lembrando de um hino, uma música do Renascer Praise, que ele é bem assim. Há um, há um grito de vitória, há barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada, há um grande grito de vitória, há barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada, por 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Por 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. É o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que se levantou para divulgar minha causa. É Jesus, Senhor dos exércitos, que estendeu seu braço forte para me livrar. Há um grande canto de vitória, há barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a harpa forjada, por 7 caminhos fugiram os meus inimigos, e a sentença que me era contrária foi quebrada. E eu cantei, eu procurei no YouTube e fiquei voltando, e cantando, e aquela alegria tremenda, o mover do Espírito Santo, e o Espírito Santo me tocando, eu falei, eu sou, né, porque Deus ele usa mesmo aqueles que têm voz, aqueles que gritam, aqueles que têm coragem, os loucos, né, a palavra de Deus fala que ele usa os loucos para confundir os sábios. E eu prometi pra mim mesma, esses dias que eu tô trancada, que muitas vezes a gente passa por provas, passa por coisas que eu mesma já passei muitas vezes, a gente se entrega, a gente cai na cama, a gente cai em depressão e, né, são crises, isso e aquilo, a gente, eu vou me matar, não sei o quê, e aí vai passando o tempo, a gente continua, mesmo assim a gente vai continuando na presença do Senhor, a gente fica orando e a gente, Senhor, por que não, Senhor? Vai chegar uma hora, chega uma hora que a gente para e fala, Senhor, me mostra o porquê. Que Deus ele vem falando, porque o cristão ele é assim, ele vive conforme a palavra de Deus, Deus vai tocando, vai falando e a gente vai absorvendo e vai usando aquilo ali no nosso dia a dia, no amanhã, né? E mesmo que demore 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas aí a gente lembra, nosso Senhor tocou no nosso coração, o Senhor falou comigo por tudo aquilo. E aí eu peguei e falei, poxa vida, agora que eu consegui movimentar minha conta de novo, já tem uns 4 anos que eu tô tentando abrir minha loja de novo, que eu tô tentando me levantar aqui, e sempre uma coisa, uma lapada atrás da outra, né, a gente tá construindo ali escadinha, degrauzinho por degrauzinho, de repente vem um trator e destrói, aí você começa tudo de novo, e vem, e vai, e tudo daquele mesmo jeito. Aí eu parei, eu falei, não, peraí, eu tô aqui, eu saí, vi todos os comércios fechados, eu falei, vou vender minhas calças pra quem? Pela internet eu não consigo vender. O que eu vou fazer? Eu falei, não, Senhor, tem um propósito. Olha, gente, o mover do Espírito Santo, quando a gente conhece o amor de Deus, quando a gente conhece o cuidado de Deus por nós, quando a gente vive isso, quando a gente vive o milagre do Senhor nas nossas vidas, é tão maravilhoso, é tão tremendo, que as pessoas ao redor, de repente, elas não entendam, elas pensam, nossa, ela só fica falando de Deus, é Bíblia, isso aqui é fanática, tal.
É porque o amor é muito grande, sabe? Aquela intimidade que a gente tem com o amor de Deus, aquela gratidão. Eu chamo meu Deus de pai, eu sou filha. A palavra de Deus fala, pode o teu pai e tua mãe te desamparar, mas eu sou o teu pai e tua mãe, né? Eu te acolho, eu cuido de ti. Aí esses dias eu parada e o Senhor, eu tenho, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Aí eu parei, eu falei, não. Se é uma armadilha do inimigo, a gente tem que ser forte, a gente tem que guerrear, a gente tem que cair pra cima, jejum, oração, Bíblia, palavra, sabe? O que o diabo mais quer é calar nossa boca, o que ele mais quer é envergonhar, o que mais quer é difamar, é tirar a moral, é tirar a nossa credibilidade com as pessoas, é agir, ele fica 24 horas sondando, rondando a gente, nos mínimos detalhes, naquilo que a gente se sacrifica tanto pra conquistar, sabe? Seja lá uma coisa mínima, ele já tá ali preparado, esperando você abrir uma brechinha pra ele catar e te meter uma rasteira e te colocar no chão. Eu falei, já que esse safado desse diabo sem vergonha, desgraçado, que o fim dele já tá decretado, né? Porque ele persegue tanto a gente, por quê? Porque o amor de Deus é muito grande por nossas vidas. Deus, ele ama muito a gente. Deus, ele criou, a palavra diz que nós estamos abaixo dos anjos. Ele era um anjo de luz. E ele jogou a oportunidade dele no lixo e ele sabe que ele não pode ter de volta, ele sabe que ele não tem direito a nada do que a gente tem, da herança que Deus deixou pra nós, de tudo que Deus deixou nas nossas vidas. Então ele vai pra cima mesmo, ele é astuto, ele é sujo, ele é imundo. Eu falei, já que ele prendeu dentro de casa, que eu não posso sair pra fazer o meu ganha-pão, pra pagar minhas contas, pra pagar meu aluguel, pra sobreviver com dignidade, então agora vai ser a vez dele. Né? Você vê que o mundo espiritual, quando a gente passa a enxergar e discernir as coisas, é tudo muito louco. E eu amo essa loucura. Então eu falei, então tá, já que eu vou ficar em casa, então eu vou ficar enchendo meu Facebook de publicações, de palavra, de Bíblia, de versículo, que Deus tocar eu vou colocar. E eu vou louvar o Senhor, eu tô dentro de casa, eu tô louvando, eu tô até de madrugada louvando, eu tô lendo a palavra, eu tô orando, e Deus vai me dando discernimento de tudo, e de repente você ouve uma coisa ali, outra aqui, você fala, nossa, aquilo que eu achava que era de Deus, aquilo que eu achava que era tão... Não, Senhor, não, né? Deus vai abrindo os nossos olhos, ele vai tocando, ele vai nos dando conhecimento de tudo. Aí eu faria essa perseguição toda com o presidente. Você vê que é um homem levantado de Deus, né? Ele tem uma esposa que tá ali 24 horas na retaguarda, né? Orando por ele, pedindo a proteção dele, porque se Deus levantou ele pra estar lá em cima, porque a maioria da população aqui no Brasil, do povo, é cristão. Então, se nós somos cristãos, a gente invoca o Deus vivo. Se é o Deus único, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, o meu Criador, o seu Criador... A esposa do presidente é uma mulher de Deus, que isso é óbvio, né? Porque todo aquele que engrandece ao Senhor, que não tem vergonha de falar ao Senhor, que é verdade, que é sincero, né? Que é honesto, é de Deus, né? Então, assim, o diabo, ele tenta de tudo quanto é forma, mas a palavra de Deus fala que no ungido do Senhor o diabo não toca. Então, assim, cabe a nós, quando Deus nos dá discernimento, a gente fazer o que a gente acha que deve fazer dentro da palavra de Deus, né? E tiver que orar, tem, porque a palavra de Deus fala também que a nossa boca, a nossa língua tem poder. Então, assim, os inimigos vão ser derrotados. Por 7 caminhos vão fugir os inimigos do nosso Brasil, do nosso líder, né? E assim, aí eu falei, Senhor, aí eu peguei e comecei até a escrever aqui o que Deus tocou. Aí eu lembrei também, né? A palavra de Deus é maravilhosa, né? Aí eu tava vendo que o presidente lutando, fazendo de tudo, né? E só perseguição, e só lapada. Eu aí no Face, eu acho que uns 600, 700 grupos do Face. Então pensa a quantidade de coisa que quando eu rolo a linha do tempo, eu vejo. Eu já excluí um monte de gente no meu Face, mas assim, é os grupos que eu tô, então a gente vai vendo tudo e eu fico, meu Deus, é muita perseguição, né? O ungido do Senhor incomoda muito o inferno, né? Aquele que é levantado por Deus, que é amado por Deus, que tem o brilho do Espírito Santo, né? Que reluz por onde passa, incomoda muito o inferno, né? E com o presidente Bolsonaro não é diferente.
Assim, eu dou risada, eu fico feliz porque eu sei que ele é levantado pelo Senhor e que não adianta o inimigo ficar se levantando porque ele vai ser derrotado, né? Aí eu comecei a lembrar de algumas situações que eu vivo, que eu vivi a minha vida inteira, eu continuo, vira e mexe tá acontecendo, né? Aí às vezes aí eu lembrei, meu Deus, tantas coisas a gente passa, aí você para e pensa, nossa, Senhor, eu financeira, essa é muito. Aí eu ficava, nossa, eu fico tentando, eu faço isso, eu faço tudo certinho. Não, eu fiz isso, fiz aquilo pra dar certo, pra ter esse instrumento de trabalho, pra poder concretizar aquilo, eu me preparando ali de tudo que é forma, de tudo que é detalhe, me sacrificando, abrindo mão de tudo que eu amava, de tudo que eu, né, pra ter esse outro objetivo, e um monte de coisa acontecendo, mas aí chega uma hora que a gente para e fala, Senhor, o que tá acontecendo? Porque eu tô fazendo tudo certo, eu tô orando, eu tô consagrando ao Senhor, eu peço a tua permissão, eu vou pedir discernimento, o que é, o que não é pra fazer, e eu tento fazer e eu não consigo. E é só perseguição, são estratégias do mal mesmo, pessoas usadas realmente pelo inimigo para destruir, para envergonhar, para te denegrir, para aproveitar de você de tudo que é forma, sabe? Com oportunismo. E a gente fica aflito, a gente fica triste, a gente fica desesperado. Aí a gente fala, mas Senhor, e agora? Eu não tenho mais forças para lutar. Aí esses dias eu vi o presidente com um rostinho de abalado, né? Porque, poxa, você vê que ele realmente tem amor pelo povo brasileiro. Você vê que ele tem amor por nós, ele tava muito preocupado com que o brasileiro que a gente ia colocar no prato, e os autônomos, e eu sou uma autônoma. E aí eu falei, Senhor, aí o Senhor me tocou, e eu lembrei que comigo também, até eu ouvi de uma das minhas irmãs, ela falou uma hora, Nilda, meu nome é Rosenilda, ela, Nilda, quando nós não temos mais o que fazer, quando, né, não tem, você não consegue, você tá parada, não tem mais o que fazer, é exatamente aí que Deus entra em cena. É exatamente aí que Deus começa a guerrear por nós, que Deus começa a agir, que Deus disponibiliza os seus exércitos de anjos, envia para guerrear por nós, para fazer aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente não pode. É tremendo. Então assim, e você vai, eu fico vendo algumas situações, esses dias eu parei, eu tava sofrendo para ensinar os meus animais a fazer xixi dentro de casa, no box, um já tava aprendendo, o outro dificuldade, meu Deus. Aí quando foi esses dias, diante de tudo isso que tá acontecendo, eu parei, eu falei, porque foi uma exigência colocada para mim. E aí eu parei e falei, nossa, como Deus é maravilhoso. Aí eu paro, Senhor, como Deus me ama. Como Deus me ama, como Ele é presente, como Ele realmente cuida de mim, né? E isso acontece com todos os que amam ao Senhor, né? Todos aqueles que são cuidados pelo Senhor, que são escolhidos pelo Senhor para algum propósito, por algum propósito, né? Seja lá o que for, que Deus ele age da forma que Ele bem entende, Ele usa cada um da forma que Ele quer, né? Então assim, se Deus levantou o presidente para cuidar de um país, é porque Deus sabe a grandiosidade que existe dentro dele. Você vê, né? É o brilho, é que nem aqueles maçarico. Você vê que quando a pessoa vai mexer em ferro, que usa aqueles negócios que sai faísca, que a pessoa tem que colocar o óculos para proteger, porque é muito, né? É exatamente assim que o inimigo se afasta, porque o brilho que existe ali no presidente, as faíscas que saem dali são tão reluzentes que os inimigos eles estão o tempo inteiro tentando destruir o presidente. É inveja, é tudo. Eles tentam de tudo que é artimanha, de tudo que é sujeira, mau caratismo, traição. Você vê que tudo que eles fazem são todos os sintomas do mal mesmo, né? Do diabo mesmo ali, tentando destruir. Mas assim, Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, ele ama tanto as nossas vidas, que... Ai daquele que toca no ungido do Senhor, né? Que ele transforma a maldição em bênção. Então todas as vezes que as pessoas tentam prejudicar um ungido do Senhor, um amado do Senhor, um filho, uma filha do Senhor, que teme a Ele, que exalta a Ele, que engrandece o nome dEle,
né? Que dá cara a tapa pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pelo amor de Deus, por mais que de repente a pessoa não prega a palavra, não louve, não, mas você vê que a pessoa, né, tá ali nos pés do Senhor. Então, assim, tudo que as pessoas tentarem, tudo que o mal tentar prejudicar, tudo que fizerem para tentar prejudicar, é transformado em bênção. E é uma das coisas que eu tenho visto na minha vida. O negócio dos meus bichos colocaram essa determinação. Assim, de repente não seja bom pro propósito, né? O motivo que foi colocado, né? Mas a gente sabe, a gente tem discernimento, a gente não é boba, a gente sabe quando, né? O diabo se levanta usando de pessoas para querer nos prejudicar, para querer nos afligir, nos oprimir, nos entristecer, nos envergonhar, nos humilhar, né? Deus, ele sabe quando o diabo também tá fazendo isso. E é exatamente aí que Deus age. Tudo que a pessoa faz achando que vai te envergonhar, que vai te entristecer, que vai te angustiar, vai te destruir, é tudo transformado em bênção, né? E aí eu parei, olha só, como Deus é maravilhoso, né? Olha aí, ó, porque a gente tá sempre de olho nas notícias, olha o que tá acontecendo, vai cair um por um, vai ser destruído um por um, Deus vai pesar a mão, sabe por quê? Não é praga minha, não. É porque Deus, ele é justo, ele é justiça. E o Senhor odeia a injustiça. O Senhor odeia todos esses sintomas do mal, a mentira, a traição, a deslealdade, a inveja, né? Tudo isso. E Deus, ele cuida da gente como um leão cuida do seu filhotinho ali, né? E tem até na palavra aqui, olha, o Senhor foi me tocando e eu fui colocando no papel, e o Senhor, porém o Senhor teu Deus, tá aqui, em Deuteronômio 23:5, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Deuteronômio 23:5. É isso, porque Deus nos ama. Quanto mais você tentar destruir um servo do Senhor, uma serva do Senhor, um amado do Senhor, um protegido do Senhor, um ungido do Senhor, mais você vai abençoar a vida dele. Mais Deus vai usar de todas essas suas artimanhas para estar abençoando, porque quanto mais o mal, quanto mais essa corja, tudo, esse mal aí persegue o presidente, mas a gente ama ele, não é verdade? E tem um outro versículo que fala, tá aqui, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos de Deus para nossa vida. Quais são as bênçãos de Deus para nossa vida? É a vida eterna. É a vida eterna, é a salvação. Então, assim, aquele que fica só focando aqui nas coisas da terra, aquele que não tem Deus em primeiro lugar como alicerce, como propósito maior, ele vai estar buscando só nas coisas ali da terra, o dinheiro que acaba, o carro que enferruja, a casa que cai, né? A mulher que é linda, maravilhosa, que daqui a pouco vai cair tudo, vai ficar tudo feio, a gente sabe disso, entendeu? A vida eterna, a salvação, né? É o maior propósito de Deus nas nossas vidas. E o mundo espiritual, ele tá muito acima desse mundo material, desse mundo físico, né? Mas assim, tem que deixar claro, essas pessoas que são usadas pelo mal, que abrem essas brechas enormes, sabe? Tem que ficar a pessoa protegida do Senhor, tá mexendo com o amado do Senhor, tá mexendo com os olhos, a menina dos olhos do Senhor, né? Então, para você que persegue o presidente, que tá o tempo inteiro se levantando, você já está sendo envergonhado, você será destruído. Quem sabe uma hora você vai reconhecer tudo isso, que você realmente foi usado pelo mal, porque às vezes a pessoa é usada pelo mal e ela não tem um caráter ruim, ela está dominada, ela se entrega aos desejos, aos sentimentos, aos espíritos de inveja, né, de ambição, de perseguição, né? Mas de repente ela cai na real e tem um encontro ali com Deus que ela
né? Ela se regenera, ela reconhece aonde ela errou, o que ela fez e se transforma. Mas existem alguns que parece que é da naturalidade deles o fazer o mal para as pessoas, né? Impedir que as pessoas progridam, impedir que as pessoas façam o bem. Eles ficam porque eles não conseguem fazer, então eles acham que ninguém mais pode, né? Então eles ficam o tempo inteiro tramando. São até aqueles tipos de pessoas que a gente tem que ter muito cuidado em ter por perto, porque eles não têm piedade de ninguém, eles não têm dó de ninguém, entendeu? Eles ficam ali, é que nem o diabo lá, os demônios, ficam o tempo inteiro cercando, circulando, quietinho, calado, ouvindo e né, montando as estratégias para na hora certa dar o bote, né? Mas é isso, aí eu fiquei tão feliz, eu acho que eu vou dormir hoje cantando. Há um grito de vitória, há barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. Há um grande grito de vitória, há barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. Por 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Por 7 caminhos fugiram os meus inimigos. Obrigada, Terezinha. A sentença que me era contrária foi quebrada. O que mais o inimigo odeia é quando a gente exalta o Senhor. Quando a gente louva o Senhor, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente lê a palavra e taca na cara dele com tudo, que ele sabe que ele não pode contra o Deus poderoso, ele não pode contra ele e nem os amados dele. Era isso, eu precisava postar, eu tava sentindo de postar, fazia tempo que eu não... Mas eu sou assim, sabe? Eu tenho que fazer, quando Deus me incomoda, eu fui muito louca no mundo, então quando Deus, sabe? Deus, ele me incomoda, ele quer que eu fale alguma coisa, que eu faça alguma coisa, eu não consigo me segurar. Deus abençoe. Deus tenha misericórdia de você que se levanta contra todos os ungidos do Senhor. Em algumas publicações eu coloquei que Deus pese a mão sobre... Não, não é carnal isso, é espiritual mesmo, né? Eu sei que de uma só boca não pode sair bênção e maldição, mas eu sei